O plano de Caiado para lançar chapa com Gustavo Lima à presidência. Uma jogada estratégica para 2026. Descubra tudo ao longo deste vídeo. O cenário político nacional tem se moldado com uma velocidade impressionante nos últimos tempos. Com o fim do ciclo de 2022, que ainda ressoa em diversas discussões políticas, a atenção agora se volta para 2026, quando o Brasil se prepara para uma nova eleição presidencial. No centro deste palco político, o nome de Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás, surge com força para disputar a presidência da República. No entanto, o que realmente está chamando a atenção é o plano audacioso do político para formar uma chapa com ninguém menos que Gustavo Lima, o astro sertanejo que conquistou o Brasil com suas músicas e seu carisma. Caiado e Gustavo Lima. Uma parceria inusitada, mas estratégica de antemão, pode parecer uma jogada fora do comum. Afinal, quem imaginaria que um governador com experiência política consolidada, como Ronaldo Caiado, uma figura do Centrão e um dos pilares do agronegócio no Brasil, se aliaria a um cantor sertanejo sem qualquer histórico político formal? No entanto, esta é exatamente a proposta que vem ganhando corpo dentro do cenário político goiano e promete se expandir para o resto do país. O que parece ser uma parceria inusitada na superfície, na verdade possui uma lógica que a torna extremamente atraente e estratégica, principalmente para o eleitorado de direita. A força popular de Gustavo Lima. Primeiramente, é necessário entender o tamanho da força de Gustavo Lima no Brasil. Com milhões de seguidores nas redes sociais e uma legião de fãs em todo o país, o cantor se tornou, ao longo dos anos, uma das figuras mais influentes dentro da cultura brasileira. Não se trata apenas de sua música, mas de sua capacidade de se conectar com as massas, especialmente com a classe média e a classe trabalhadora. Ele é a voz do sertanejo, estilo musical, que traduz as alegrias e desafios da vida no interior, mas também é um símbolo de sucesso e ascensão social para muitos. Além disso, Gustavo Lima nunca escondeu seu posicionamento político e sua postura em favor do agronegócio, da liberdade econômica e do apoio ao governo de Jair Bolsonaro fez com que ele ganhasse ainda mais simpatia no eleitorado conservador. Seu apoio explícito a candidatos de direita e seu engajamento com causas que envolvem o patriotismo e a valorização da cultura nacional o colocam em sintonia com uma parcela considerável da população que anseia por um governo mais alinhado aos seus princípios. O apelo do eleitorado conservador, Caiado, por sua vez, também tem consolidado uma base política sólida, não apenas entre os goianos, mas com um apelo que transborda para outras regiões do país. Sua posição política, muitas vezes ligada ao conservadorismo e à defesa do agronegócio, ressoa com as demandas de uma grande parcela da população que se sente marginalizada pelas políticas do governo atual e até pelas gestões anteriores. Ele soube se posicionar como uma voz contra o PT e, em diversas ocasiões, já se mostrou alinhado a pautas de direita, conquistando a confiança daqueles que querem um Brasil mais alinhado com os valores da família, da segurança e da liberdade econômica. E é justamente aí que a proposta de juntar Caiado a Gustavo Lima, na chapa presidencial para 2026, se torna atraente. Ao unir um político experiente, com forte apelo no centro do Brasil, a um ícone da música sertaneja, com grande capacidade de mobilização e uma base de fãs de milhões de pessoas, a dupla visa consolidar uma candidatura que tenha apelo tanto entre a classe política tradicional, quanto entre os eleitores mais desiludidos com a política institucional. Uma eleição de 2026 em um cenário polarizado. A eleição de 2026 promete ser uma das mais polarizadas da história recente do Brasil. Embora as eleições presidenciais de 2022 ainda estejam frescas na memória, a disputa por 2026 já começa a se desenhar com uma série de novos nomes, mas também com o retorno de figuras que se destacaram no passado. De um lado, partidos e movimentos de esquerda tentam recuperar o terreno perdido, enquanto do outro, a direita se prepara para consolidar seu poder. E é neste contexto que figuras como Caiado e Gustavo Lima se destacam, oferecendo ao eleitorado uma alternativa que vai além da política tradicional.
Ao unir uma figura política com carisma e experiência como Caiado, a um nome de peso do universo cultural e popular como Gustavo Lima, a chapa ganha uma dimensão que vai além dos limites dos gabinetes e dos debates legislativos. O que se busca é uma candidatura que seja capaz de mobilizar as massas, de conectar-se com o eleitor comum, aquele que se sente desconectado das promessas vazias de políticos tradicionais. O desafio de Gustavo Lima. A falta de partidos. Ainda que a parceria entre Caiado e Gustavo Lima seja uma estratégia interessante, um ponto importante que precisa ser observado é que, até o momento, Gustavo Lima não fez qualquer movimento formal em direção à filiação partidária. Como candidato, ele precisaria estar vinculado a uma legenda, o que até agora não parece ser uma prioridade para o cantor. Esse cenário cria uma série de questionamentos. Como Gustavo Lima, que sempre se manteve distante dos processos formais da política, vai lidar com a burocracia e os processos internos dos partidos? É possível que ele se torne um candidato sem partido, o que, por mais que seja uma tática inovadora, também traz uma série de riscos, como a falta de estrutura partidária para a disputa em um ambiente tão polarizado. No entanto, o próprio nome de Gustavo Lima e sua popularidade podem ser um trunfo nesse processo. Em um país onde muitas vezes a imagem pública e o carisma de um candidato têm mais peso do que as estruturas partidárias tradicionais, ele pode ser capaz de reunir uma base de apoio que transcenda as limitações formais de um partido político. A rejeição dos partidos tradicionais. Outro ponto que vale ser destacado é o crescente distanciamento de muitas figuras públicas dos partidos tradicionais. O Brasil vive uma crise de representatividade, onde a desilusão com as práticas de política convencional é uma realidade cada vez mais presente. Isso pode ser um trunfo para figuras como Gustavo Lima e Caiado, que se posicionam como alternativas a essa política velha e desgastada. Caiado, por exemplo, embora tenha se consolidado como uma figura importante dentro de um dos maiores partidos do país, o União Brasil, possui um histórico de se posicionar à margem de uma série de práticas internas que ele considera prejudiciais ao Brasil. Já Gustavo Lima, por sua vez, sempre foi muito claro ao declarar que o foco de sua atuação política está em causas que beneficiam o povo, em detrimento das discussões partidárias e dos interesses de grupos políticos fechados. A construção de uma imagem popular, o uso da mídia e redes sociais. Em um cenário de crescente digitalização da política, Gustavo Lima é um exemplo de como as redes sociais podem ser um trunfo poderoso para um candidato. Sua grande presença nas plataformas digitais, com milhões de seguidores no Instagram, Twitter e outras redes, possibilita uma comunicação direta com seu público. Isso se traduz em um poder de mobilização que muitos políticos tradicionais já reconheceram como sendo essencial para o sucesso eleitoral. Caiado, por sua vez, também tem feito uso dessas plataformas, embora de maneira mais institucional. Sua presença nas redes sociais tem sido assertiva, principalmente em temas como o agronegócio, a segurança pública e as pautas conservadoras. Juntos, Caiado e Gustavo Lima poderiam usar essas ferramentas para gerar uma movimentação viral, atingindo um público amplo e engajado. O caminho até 2026. Desafios e oportunidades. O caminho para a eleição de 2026 será longo e cheio de desafios, especialmente para uma chapa tão inédita como essa. No entanto, a junção de dois polos aparentemente distintos, mas complementares, pode ser exatamente o que o Brasil precisa para sair da polarização que tem dominado a política nos últimos anos. Caiado e Gustavo Lima representam uma proposta de mudança, uma alternativa à política tradicional e ao cenário político atual. A questão é, será que essa chapa será capaz de atravessar as dificuldades partidárias, lidar com a falta de estrutura e conquistar o eleitorado? Ou será apenas mais um projeto ambicioso que não vai sair do papel? O futuro da política brasileira se desenha incerto, mas uma coisa é certa: a chapa Caiado-Gustavo Lima será um dos maiores temas da corrida eleitoral de 2026. E os próximos meses prometem revelar o impacto que essa parceria pode ter no futuro do país.